Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo XPLG11, fundo de logística. Vamos ver aqui como é que foi esse início de 2024 no fundo, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, tudo de graça, né? Você contribui com a gente aqui e muito com o seu like também. Então deixe o seu like, é tudo de graça. E eu vou também deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais completa e também o link do nosso grupo do Telegram, se você quiser fazer parte aí do nosso grupo e conversar também com outros investidores. Vamos lá então. Vamos ver aqui, fundo de logística, né? Tem desde junho de 2018, investe em imóveis logísticos industriais, fundo bem diversificado, um fundo bem grande, né? Com mais de 3,3 bilhões de patrimônio líquido, tá? Tem mais de 335 mil cotistas, eu sou um desses cotistas, né? Tenho aí em torno de 4 a 5% na minha carteira de fundo de investimento imobiliário no XPLG11, né? Um dos meus 4 fundos de logística que eu tenho na carteira. E é um fundo, né, de gestão ativa, gerido pela XP Vista Asset Management e também administrado pela Vortex DTVM, paga aqui 0,75% ao ano, né, por conta da regra em cascata. É um fundo muito grande, então provavelmente já paga, certamente, né, paga esse valor aqui de taxa de administração e gestão, né, inclui taxa de gestão, e tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que excede o benchmark, que é IPCA, mais 6% ao ano. Bom, vamos aqui algumas notícias do fundo, né, relativos ao mês de janeiro. O fundo anunciou novamente 78 centavos por cota, vem com esse valor durante todo o segundo semestre de 2023, repetindo agora em janeiro o mesmo valor de distribuição. A gente vai acompanhar e ver essa performance de resultado de distribuição no gráfico específico, tá mais para baixo. Fundo que tem sua data base, ó, data de anúncio dos proventos, último dia útil do mês, que ele faz referência. Então, dia 31 de janeiro anunciou os proventos de janeiro e paga no 10º dia útil. Vai pagar aí depois do carnaval, dia 16 de fevereiro. A cota fechou a 109,37. O fundo ele tem essa estratégia em relação aos rendimentos, né, de distribuição uniformizada, né? Então, independente do resultado que saia, ele tem ali uma distribuição padrão, né, que segue ali a média normalmente dos resultados. Ele segue com aquele valor durante um tempo, tá? Mas eu achei até que ia ter alterações para janeiro de 2024, né? Pelo menos o IPCA aí, mas não teve. Então, repetindo os 78 centavos de distribuição que foi no segundo semestre de 23. No dia 26 de janeiro, ele falou que divulgou aí a marcação a reavaliação, né, dos imóveis para as demonstrações contábeis. E os imóveis valorizaram aí 1,83%, que corresponde a R$ 1,37. Então o fundo teve um aumento aí no seu valor patrimonial. Bom, aqui estão os motivos, né? Por que que teve a valorização, não teve alterações relevantes em relação ao risco, né, dos imóveis e em relação ao último exercício. Teve aí as correções monetárias positivas, né? E também a adoção de premissas conservadoras na curva de ocupação. O fundo está quase 100% ocupado, né? Está com um pouco mais de 2% de vacância. Isso contribuiu também para a valorização do imóvel. Mesmo assim, o fundo segue com a prospecção dos espaços vagos aí, com um fim de né, ocupar as áreas vagas, né? Tem aí uma pequena parte ainda que ainda está vaga. O fundo está continuando a sua prospecção aí para alocação. Bom, aqui falando do fluxo financeiro, o fundo teve aí receitas de 28,8 milhões de reais, principal receita de locação, claro, né, quase 23 milhões de reais. Teve aqui lucros imobiliários, 2,5 milhões, receitas com rendimentos de FIIs que tem em carteira 750 mil, e receitas de rendimento de caixa. O fundo está com caixa alta aí por conta da última emissão, né, que não foi um sucesso, não chegou nem perto, mais 2,5 milhões de reais de rendimento de caixa. Aqui
A gente vê o resultado do fundo, então, foi um pouco mais de 25 milhões de reais e ele distribuiu 23 milhões. Então, fez aí um caixa de mais 2 milhões de reais e manteve os 78 centavos de distribuição. Por isso que eu achei que ia ter aí um plus em janeiro, né? Pelo menos 80 centavos, mas não permaneceu com os próprios 78 centavos. Quando a gente pega aqui o gráfico do resultado, a gente verifica que o fundo está distribuindo, então, 78 centavos já há algum tempo, né? A gente verifica aqui que chegou a distribuir 79 centavos em junho, no encerramento do semestre, do primeiro semestre de 23, e a partir do segundo semestre começou a distribuir 78 centavos durante todo o semestre, distribuindo 78 centavos, né? Então manteve ali a distribuição também agora em janeiro, apesar do resultado de 85 centavos por cota, 82 centavos por cota em dezembro, 1,23 em novembro, né? Mas teve aqui resultados anteriores abaixo, 74 centavos, aqui foi de 31 centavos o resultado, então teve resultados aqui também muito abaixo, inclusive, do resultado distribuído, tá? Então tem essa questão. A gente verifica que nos últimos 12 meses, né, o fundo teve inclusive resultados de 260 milhões e distribuiu 257, tá? Então a sobra aqui é de em torno de 2 milhões e meio de reais apenas. Não tem uma sobra tão grande por conta desses resultados abaixo ali que tiveram. Então o fundo nos últimos 12 meses distribuindo aí conforme o regulamento acima dos 95% de distribuição. Bom, aqui a gente verifica a questão da evolução da cota e o volume médio de negociação. O fundo teve um aumento na sua média, no volume médio de negociação diária, foi de 5 milhões, né? Essas negociações aqui acima do normal, normalmente é quando o fundo internacional, que tem alguns fundos do Brasil, vendem alguma coisa ali, fazem a rotatividade lá da sua carteira, né? Possivelmente foi isso aqui. E mais no normal do fundo, né, que é esses gráficos aqui, essas colunas menores, o fundo melhorou então o seu desempenho no mercado secundário, a liquidez foi mais alta e que a gente verifica que o valor de mercado está abaixo do novo valor patrimonial de 112,9, né? Lembrando que teve um aumento aí de R$ 1,37 na última reavaliação. Na liquidez, o fundo teve também um volume de negociação, né? O volume diário foi em torno de 5 milhões diário, que deu 110 milhões de reais de volume de negociação no mês de janeiro. Então, um volume muito legal e muito alto, né? Mais de 1 milhão de negociações no mercado e o giro de cotas foi dentro da média 3,4%. Bom, aqui a gente verifica a rentabilidade, que também foi positiva, de 1,15%. O que a gente verifica que o ganho de capital foi de 1,16, ou seja, aquela variação do valor de mercado no início de janeiro para o final de janeiro. A cota encerrou a 109,37, então teve uma valorização no mês, né, em comparativo com o início de janeiro e final de janeiro, de 1,16%. E o IFIX foi de 0,69, então o fundo performou melhor do que o índice, né, o índice dos fundos imobiliários. Não mudou nada aqui em relação ao portfólio, 86% são imóveis, 11% aplicações e 3% FII. Não teve modificações aqui em relação aos ativos-alvo, né? Os imóveis não tiveram modificações. A maioria dos seus contratos são contratos atípicos, 64%. Em relação aos locatários também não tiveram modificações. Via Varejo aqui como principal locatário, nada absurdo, 13%, Leroy 12%, Renner 9%. E outros locatários aí, se não me engano, são 40 e poucos locatários que tem em carteira. A gente vai ver o overview mais para baixo. Na atualização dos contratos, você vai ver que houve 8% dos seus contratos foram reajustados agora em janeiro, vão haver mais 3% agora em fevereiro. E, finalmente, sinal que eles ouvem o nosso relatório, né, ou participam aqui, escutam o nosso relatório, ó, eles atualizaram o gráfico, né? O gráfico estava indo só até 2025, não era possível fazer nenhuma análise nem de médio prazo, só de curtíssimo prazo.
esticar agora até no 2029. Agora a gente tem uma noção de médio e longo prazo aqui, ó, 53% dos contratos vence só a partir de 2029, né? Sinal aí que a gestão escuta e ouve e assiste nossos vídeos aqui do canal. E também prolongar a revisional, né? Revisional aqui também dos contratos, né? Onde depois de 3 anos aí tem essa revisional dos contratos, tá? E a vacância permaneceu 2,3% desde setembro, né? Então, fundo mantendo aí o nível de vacância abaixo, 2,3% pelo tamanho do fundo, né? Muito baixo esse nível de vacância do fundo. Bom, aqui é a distribuição geográfica, né? Tá em 6 estados do Brasil, o principal que é o São Paulo, São Paulo. E o overview aqui do portfólio do fundo são 17 condomínios logísticos, 148 módulos construídos, performados, gerando receita para o fundo. Um empreendimento em construção que está encerrando e entregando provavelmente agora no primeiro trimestre, né? Área construída quase 1 milhão de metros quadrados. E são 46 locatários diferentes, 1,1% foi inadimplência, né? Em relação ao percentual da receita média, vacância e físico e financeiro, então 2,3%. Então, o fundo aí segue bem, performando bem. E dentro dos ativos, nada modificou aqui nos ativos, nas participações, tá? Baixa o relatório e faz uma leitura mais detalhada, vê se tem algum ativo perto da sua casa aí, né? Compartilhe com a gente aí, tira foto, bota lá no grupo do Telegram, né? A gente tem uma noção aí também da movimentação, né? Como é que é o imóvel ali em loco, né? Ajuda a gente aí então. E também obras do especulativo, a entrega do último módulo aí previsto então para o primeiro trimestre de 2024. Então vai ser aí a participação no fundo 64,2%, um total de 77 mil metros quadrados, né? Já foram construídos quase 60, falta entregar apenas esse módulo aqui, esse trapézio aqui visto de cima, né? Falta só entregar essa parte aí. Aqui é o detalhamento dos contratos, olha a imensidão de contratos que o fundo tem, né? Então, um fundo bem grande aí, bem diversificado, né? Tem aí pequenas vacâncias aqui no Syslog e no SBP, né? Mostra aqui uma vacância no especulativo, mas deve ser tão pequena que não tem nem metragem aqui, né? No Cajamar. E tem uma vacância lá no Cone Multimodal, lá em Cabo de Santo Agostinho, 0,6%, que já perdura já há algum tempo, né? Esses 5 mil metros quadrados aqui vagos. Aqui é só questão de perguntas e respostas. A gente já falou sobre a reavaliação, né? Então, a reavaliação acrescentou 1,37% no valor patrimonial do fundo, nas reavaliações dos imóveis. Tá? E aqui é o contas a pagar do fundo, que pega inclusive o fundo que ele tem participação lá, né? O NE Logistic. Então, tem aí parte do NE Logistic e parte aí são os CRIs da carteira do fundo. Esse primeiro aqui é do NE Logistic, que ele tem participação 100% nesse fundo, né? Então entra os resultados todos, entra também para o resultado do fundo, 45 milhões de reais ao saldo devedor. E tem aqui outros dois CRIs, né, por conta aí de compra aí de alguns ativos, 130 e 70 milhões, 200 milhões de reais, essa obrigação direta aí também do fundo, tá? Fundo que tem uma alavancagem muito baixa, né? Em torno aí de, acho que nem tem o índice de alavancagem dele deve ser muito baixo mesmo, deve ser, né, abaixo de 2%. Se a gente pegar a dívida pelo patrimônio líquido, né, dá em torno aí de menos de 5%, em torno de 7%, na verdade, né? Mas o índice de alavancagem deve dar abaixo dos 2%, porque a gente tem que desconsiderar o saldo de caixa, né, as disponibilidades, que dá o índice de alavancagem do fundo. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do XPLG11 segue performando bem. Só não gostei aí dessa distribuição, né? Permanecendo com os 78 centavos. Né? Vamos ver se o fundo dá alguma expectativa aí de distribuição para esse semestre. E vamos ver se ele continua performando da maneira que ele performou ali, resultados bem acima da distribuição. Vamos continuar acompanhando o fundo aqui mensalmente. Se você for cotista do fundo ou está estudando ele, se inscreva aí no canal, que todos os meses a gente posta aqui o acompanhamento do XPLG11, ok? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.